Caríssimos, graça e paz. Nessa data de hoje, há 30 anos atrás, no dia 27 de maio de 1995, 30 anos atrás, eu estava fazendo a minha primeira comunhão. Pela primeira vez, eu estaria tomando Jesus eucarístico nos meus lábios. E Santo Agostinho diz: não somos nós que transformamos Jesus em nós, como fazemos com os outros alimentos. É Jesus Cristo que nos transforma nele. Esse é o ensinamento de Santo Agostinho falando sobre a Santíssima Eucaristia. De fato, a Eucaristia é nosso pão cotidiano. A virtude própria desse alimento divino é uma força de união que nos une ao corpo do Salvador e nos faz seus membros, a fim de que nos tornemos aquilo que recebemos, conclui Santo Agostinho. De fato, fazem 30 anos de comunhão eucarística. Obrigado, Senhor. Eu quero rezar hoje o rosário eucarístico junto com vocês. Eu quero que vocês conheçam o rosário eucarístico, porque, como é dito na Eclésia de Eucaristia de João Paulo II, ele diz assim: a Igreja vive de Jesus Cristo, por Ele é nutrida, por Ele é alimentada. A Eucaristia é mistério de fé e, ao mesmo tempo, mistério de luz. Este Mysterium Fidei, que se realiza na Eucaristia. O mundo saído das mãos de Deus, Criador, volta a Ele redimido por Cristo. Nos colocamos de joelhos diante de Jesus, olhamos para dentro de nós, para o castelo interior, observamos a realidade que é a igreja doméstica, a família, contemplamos todos os sacrários que fomos convidados a visitá-lo para adorar a Jesus. E não importa quanto tempo nós fiquemos diante do Senhor, porque Jesus ficou na hóstia santa por nós, para permanecer ao nosso lado, para nos sustentar, para nos guiar. E amor apenas se paga com amor. Como não havemos de correr ali para o sacrário todos os dias, ainda que seja por uns minutos, para lhe levar a nossa saudação e o nosso amor de filhos e de irmãos? Eu lembro que certa vez eu estava a caminho do trabalho e sempre passo na capela para adorar o Senhor, mas faltava pouquíssimo tempo para iniciar o meu turno de trabalho. Mas ainda assim o Senhor me impulsionava, o Senhor me chamava, o Senhor desejava que eu fosse visitá-lo. E lá eu fui, eu obedeci, eu fui obediente ao Senhor naquele momento. E quando eu cheguei lá, o Senhor falava assim: que seja 30 segundos, que seja 1 minuto, que seja 3 ou 5 minutos. O tempo que você passa diante de Jesus sacramentado é tempo de eternidade. Claro que se você pode ficar 15 minutos, meia hora, 1 hora, louvado seja Deus por isso. E como isso alegra o coração do nosso Deus. Mas se ainda assim você puder ficar 30 segundos, comece com 30 segundos. Porque será 30 segundos de eternidade.
E eu tenho certeza que vai logo passar para 3 minutos de eternidade, 5 minutos de eternidade, 10 minutos de eternidade, 20, 30, 1 hora de eternidade. E mesmo quando você estiver na Santa Missa, que comungar do corpo, da carne, da alma, da divindade de nosso Senhor, ainda assim você vai fazer atos de amor para com o Senhor. Você vai dar o a mais. Você vai passar mais tempo com o Senhor. Porque há o momento pós-Eucaristia. Depois nós recebemos a bênção final do encerramento da Santa Missa e o sacerdote faz a procissão de saída. E ainda assim você vai querer colocar a mão sobre o seu peito diante de Jesus sacramentado. O mesmo Jesus que você comungou. Você vai olhar para dentro de si e você vai amá-lo, e você vai adorá-lo, e você vai contemplá-lo. São momentos de eternidade, entenda isso. Coloque-se em oração neste momento, invocando pelo sinal da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha para dentro de si. Além de recordar todas as capelas que o Senhor já te levou, eu falo dessa forma porque certa vez, há alguns anos atrás, no período da pandemia, eu tive que ficar em uma cela, ou seja, no meu quarto, mas eu gosto de chamar assim de cela, e recebia os cuidados da minha esposa pela janela, e não podia ter contato nem com ela nem com os meus filhos. E eu vivi uma grande experiência com Santo Inácio de Loyola, que me levou a viver os exercícios espirituais. E em certo momento que eu vivia aqueles exercícios, Jesus, ele me levava a cada capela para adorá-lo. Adorar Jesus no Santíssimo Sacramento em todas as capelas que eu já havia passado na minha história de conversão. E isso foi magnífico para a minha alma. Como foi gostoso, como foi saboroso, como foi delicioso experimentar constantemente a adoração a Jesus. Ainda que eu estava na minha cela, no meu quarto, não me impediu de ser levado em espírito, em adoração a Jesus. Eu estava acompanhado do meu santo anjo da guarda e que experiência maravilhosa! Não há limitação para aquele que quer adorar a Jesus. Aquele que, de fato, deseja ter um coração adorador, cheio de ardor para com o nosso Senhor Jesus. Ah, meu Jesus! Que invenção amorosa foi esta do Santíssimo Sacramento! De vir de esconder-vos debaixo das aparências do pão, para fazer-vos assim amar e encontrar por quem vos deseja. Assim já rezava Santo Afonso Maria de Ligório. É exatamente essa experiência que eu convido você a viver neste momento. Se colocar diante de Jesus com um coração simples, mas amoroso, para rezarmos esse rosário eucarístico, e eu o faço em memória da minha primeira comunhão, mas também quantos não estão vivendo no dia de hoje essa experiência da primeira comunhão? Mas será que eles têm consciência disso? Será que nós temos consciência deste momento tão importante? Que é a primeira vez que recebemos Jesus em nossos lábios? E se é a primeira vez que recebemos Jesus em nossos lábios, logo nós também já passamos pela experiência de ser tocados por Jesus através do sacramento da penitência, da confissão. Porque só pode receber Jesus aquele que está com um coração puro. Então, primeiramente, vem o sacramento da confissão. Somos tocados pela misericórdia do Senhor. E depois da grande misericórdia de Deus, Ele toca em nós com o seu corpo,
com teu preciosíssimo sangue, com tua alma, com a tua divindade, mas não só toca, mas faz morada fisicamente em nós. Assim como o primeiro veio no seio da bem-aventurada sempre Virgem Maria, agora nós tomamos do corpo do Senhor, da sua carne, tomamos do teu preciosíssimo sangue. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O glorioso Santo Antônio de Pádua, ele diz para nós: aquele corpo que a Virgem deu à luz, que pendeu da cruz, que esteve no sepulcro, que ressuscitou ao terceiro dia e subiu para a direita do Pai, esse mesmo corpo ele deu hoje verdadeiramente aos apóstolos. A igreja o substancia diariamente e o distribui aos fiéis. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Eu estou falando que o dia do Senhor, o dia da ressurreição, o dia dos cristãos é o nosso dia. É por isso que ele se chama Dia do Senhor, pois foi nesse dia que o Senhor subiu vitorioso para junto do Pai. Se os pagãos denominam Dia do Sol, também nós o confessamos de bom grado, pois hoje levantou-se a luz do mundo. Hoje apareceu o sol de justiça, cujos raios trazem a salvação. Nós podemos tomar do corpo, do sangue, da alma e da divindade de nosso Senhor Jesus. Coloca-te de joelhos para rezarmos o rosário eucarístico. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Senhor, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Eu quero professar a fé junto com os santos apóstolos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Primeiro mistério eucarístico, contemplamos Jesus Cristo, que instituiu o Santíssimo Sacramento para nos recordar a sua paixão e morte. E ele nos diz em João 6,51: o pão que eu vos darei é a minha carne para a vida do mundo. Em oferecimento nós colocamos então esta data tão importante. Talvez você não esteja comemorando 30 anos como eu da primeira comunhão, mas talvez você esteja comemorando o primeiro ano. Talvez você que está ouvindo esteja comemorando o 10º ano. Ainda que você não saiba quantos anos você está comemorando hoje ou neste ano, procura compreender, você tem lá a sua lembrança da sua primeira Eucaristia, lá tem a data, é uma data importante para nós cristãos. Talvez você já faz muito tempo que não comunga de Jesus Eucarístico, então faça desta oração um retorno para Cristo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Graças e louvores se deem a cada momento a Jesus no Santíssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento a Jesus no Santíssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento a Jesus no Santíssimo Sacramento.
Graças e louvores se deem a cada momento a Jesus no Santíssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento a Jesus no Santíssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento a Jesus no Santíssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento a Jesus no Santíssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento a Jesus no Santíssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento a Jesus no Santíssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento a Jesus no Santíssimo Sacramento. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Segundo o mistério eucarístico, contemplamos Jesus Cristo, que instituiu o Santíssimo Sacramento para permanecer conosco todos os dias da nossa vida. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, ele nos lembra: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Lembra-te do viático. Lembra-te de que a maior de todas as devoções é a devoção ao Santíssimo Sacramento do Senhor. E o sacerdote, ou um ministro extraordinário da Sagrada Eucaristia, ele pode levar até você que está enfermo, ele pode levar até você que está num leito de hospital, o Santíssimo Sacramento do altar. Jesus quer ir até você. Mesmo que você esteja enfermo, mas eu sei, o teu coração é desejoso de Deus. O Senhor há de preparar um bom sacerdote. O Senhor há de enviar um ministro extraordinário da Sagrada Eucaristia para lhe ministrar o Santo Sacramento. Você não está sozinho. Eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo, diz o Senhor. E mesmo aquele que esteja na sua última hora, ou não, mas ainda assim também pode ser ministrado sobre você o sacramento da extrema-unção. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Graças e louvores se deem a cada momento a Jesus no Santíssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento a Jesus no Santíssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento a Jesus no Santíssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento a Jesus no Santíssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento a Jesus no Santíssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento a Jesus no Santíssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento a Jesus no Santíssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento a Jesus no Santíssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento a Jesus no Santíssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento a Jesus no Santíssimo Sacramento. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Eucaristia, rogai por nós. Terceiro mistério eucarístico. Contemplamos Jesus Cristo, que instituiu o Santíssimo Sacramento para perpetuar o seu sacrifício por nós até o fim do mundo. No Evangelho de São Lucas, os apóstolos, com seu coração ardente
eles suplicam: fica conosco, Senhor, porque já é tarde e o dia declina. Essas são palavras dos discípulos de Emaús. Fica conosco, Senhor. Se coloca com a alma prostrada diante de Jesus Eucarístico, também nos mosteiros, nas casas religiosas, nas mais distantes e longínquas capelas, o sacerdote que celebra na capela do seu lar. Fica conosco, Senhor, porque já é tarde e o dia declina. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se possível, traz na lembrança os sacerdotes que ministraram os santos sacramentos sobre você. Graças e louvores se deem a cada momento a Jesus no Santíssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento a Jesus no Santíssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento a Jesus no Santíssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento a Jesus no Santíssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento a Jesus no Santíssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento a Jesus no Santíssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento a Jesus no Santíssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento a Jesus no Santíssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento a Jesus no Santíssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento a Jesus no Santíssimo Sacramento. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Chegamos ao quarto mistério eucarístico. Contemplamos Jesus Cristo, que instituiu o Santíssimo Sacramento para fazer-se alimento e bebida da nossa alma. Em João 6,35 ele diz: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. É uma causa de admiração e escândalo uma pessoa que comunga com frequência e depois se ressente com qualquer palavra de desprezo. Nessa dezena, a qual o Senhor diz que Ele é o pão, de fato é: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Nós que tomamos o corpo de Deus, a carne de Deus, então se torna causa de admiração e de escândalo se nós, ainda que comungamos com frequência, e depois ali temos o ressentimento, a falta de perdão, o contra-testemunho, não nos comportamos direito na Santa Missa, com respeito, com piedade, se torna causa de escândalo. E ainda assim, nesses meus 30 anos que eu já comentei com vocês de vida eucarística, ainda assim, quantas e tantas vezes eu comunguei de forma errada, de forma indigna, de forma escandalosa, que causou espanto. Porque ainda que na nossa infância tomamos a primeira Eucaristia,
Algumas vezes não estamos preparados porque não fomos preparados por bons catequistas, porque os próprios catequistas não davam o testemunho necessário para isso. Santo Antônio de Pádua, ele fala algo bem interessante para nós. Ele diz assim: o pregador fala com os dois lábios, com a sua vida e com a sua boa fama. E é importante termos esta boa fama. Também é importante que ninguém seja difamado, justamente por isso. E também há a realidade daqueles que comungam de uma forma errônea, porque não buscam o conhecimento, não buscam se aprofundar. São duas realidades. Tanto essa questão da boa fama como a questão do pregador, digamos assim, né? Que ele prega com os dois lábios, com a vida e com a boa fama. Da mesma forma serve para o catequista e para o catequizano, para o pastor e para as ovelhas. Compreende? Então, neste mistério nós rezamos por isso. Pedimos perdão pelas vezes que por nossa tão grande culpa, nós comungamos de forma errônea. Pedimos perdão a Deus. E oramos também por aqueles que talvez nos instruíram de forma errada, de uma forma que não condizia com a sua vida, porque davam contra-testemunhos, que causavam escândalos, enfim. Mas nós estamos aqui hoje, Senhor, para seguir o exemplo e fazer das nossas casas casas de adoração. E eu digo das nossas casas quanto o nosso lar, mas também quanto templo do Espírito Santo de Deus, que é o nosso corpo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Graças e louvores se deem a cada momento a Jesus no Santíssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento a Jesus no Santíssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento a Jesus no Santíssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento a Jesus no Santíssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento a Jesus no Santíssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento a Jesus no Santíssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento a Jesus no Santíssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento a Jesus no Santíssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento a Jesus no Santíssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento a Jesus no Santíssimo Sacramento. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Quinto mistério eucarístico. Contemplamos Jesus Cristo, que instituiu o Santíssimo Sacramento para visitar-nos no momento da nossa morte, para levar-nos ao paraíso. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, diz o Senhor no Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 54. De fato, há uma condição: comer e beber da carne do Senhor, para ter a vida eterna. Por isso, quando se diz fora da igreja não há salvação, alguns se escandalizam, alguns se sentem incomodados e até mesmo ofendidos. Mas é Jesus que diz que quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E a carne e o sangue do Senhor só é dada por meio da Santa Igreja Católica e não há outra. Eu não posso ter medo de anunciar isso.
porque só por meio de um sacerdote da Santa Igreja Católica, instituída por nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos a graça, somos privilegiados de comer da carne do Senhor e beber do seu preciosíssimo sangue. E isso é garantia de vida eterna para aqueles que o fazem com piedade, com reverência, com devoção, com verdade. Com verdade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Graças e louvores se deem a cada momento a Jesus no Santíssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento a Jesus no Santíssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento a Jesus no Santíssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento a Jesus no Santíssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento a Jesus no Santíssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento a Jesus no Santíssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento a Jesus no Santíssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento a Jesus no Santíssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento a Jesus no Santíssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento a Jesus no Santíssimo Sacramento. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Evangelização, rogai por nós. Bendito seja Deus, bendito seja o seu santo nome, bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome da Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Senhor Jesus Cristo, que no admirável sacramento da Eucaristia nos deixastes o memorial da vossa Páscoa, fazei que adoremos com viva fé o santo mistério do vosso corpo e do vosso sangue, para gozarmos sempre os benefícios da redenção, vós que viveis e reinais nos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.